Olá a todos vocês. Vamos refletir um pouco sobre o caso do Dom Philips e Bruno de Oliveira. Se você sabe, você percebeu que o Dom Philips e o Bruno de Oliveira, o que aconteceu naquele dia na selva amazônica, o que você deve perceber ali é justamente o andamento de uma certa política necrófila. O que é exatamente essa política da necrofilia? Você pega, por exemplo, a obra A Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. Lá ele vai citar o psicanalista Erich Fromm, que é justamente isso que eu estou falando. A necrofilia é o andamento da morte. E o que esse governo fez, não somente com a FUNAI, com o Ministério da Educação, com a Justiça, com os Direitos Humanos e todos os outros ministérios, é justamente isso. É um projeto de destituição e destruição das instituições republicanas. De que maneira que isso vai ocorrer? É muito simples. A utilização dos mecanismos democráticos, ou seja, as leis que vão propiciar essas brechas, elas são usadas com este propósito. Aparelhar, colocar pessoas do seu lado que pensam exatamente nessa forma de destruição e com isso conseguir avançar no seu projeto, que é o quê? Uma espécie de uma sociedade anarcocapitalista aonde utiliza-se uma lei bem simples, que é a lei do mais forte. Aquele vence. O que a gente percebe no caso da FUNAI? Não sei se vocês perceberam. O Bruno de Oliveira ele foi afastado do cargo e teve o seu cargo levado para Brasília. Mas como ele gostava muito do seu serviço, pediu a licença sem vencimentos e voltou para o Vale do Javari para fazer as suas atuações da qual ele já conseguia fazer. Vamos lembrar, ele falava 4 línguas indígenas, conhecia como ninguém a região, não somente a região, mas como o contexto brasileiro, e além disso, tinha um pleno domínio da região amazônica. Então, isso leva a crer que é algo estratégico que aconteceu. Uma outra questão que é preciso pensar: o discurso deles de levar o progresso para a região. Que progresso que é esse? O progresso na visão deles, se vocês perceberem, ele passa única e exclusivamente por um aspecto. E qual é esse? A destruição. Você destrói, limpa a área e assim você leva o capitalismo para aquela região e a partir disso você faz esse projeto de destruição em todos os sentidos, em todas as vidas, em todas as faces. Retirada dos indígenas, destruição da vida deles e da biodiversidade que é ao redor, com o propósito do lucro infinito. Só para você ter um exemplo, tem um peixe que eu vi no Roda Viva, não me lembro exatamente a pessoa que falou, mas acho que é o pirarucu. Um pirarucu vale R$100 quando eles fazem a pesca e colocam para vender. Só que os grandes pescadores, predadores, eles não vão lá fazer um peixe apenas retirar. Eles vão com barco, eles retiram centenas. E a partir disso você conta a lucratividade que há. Além disso, tem a extração de madeira, tem a questão de riquezas naturais dentro, os tráfico de animais. Então, além de jogar fogo na área para poder criar pastagens. Então, percebam que há uma multiplicidade de crimes ali que vem ocorrendo e que, como o próprio Inominável disse, que há de tudo ali, mas há uma coisa que ele esqueceu de dizer que não há, que é a figura do Estado. Uma vez que não há figura do Estado, porque este foi sucateado pelo próprio. O propósito de sucatear a máquina estatal e de não fazer ações ali naquela região tem como objetivo, como eu já disse, essas ações autônomas individuais
que passa por essa concepção de mundo da qual ele tem, que é essa sociedade anarcocapitalista, essa sociedade de vença quem puder, o mais forte sobrevive, e aquele que não consegue, que saia daqui porque não é a sua vez. É isso que vem acontecendo. E o que é mais interessante notar nos comentários de alguns jornalistas e algumas pessoas que vêm falando do caso, é a reclamação que eles colocam em relação à falta de humanidade do próprio presidente em relação ao caso. É lógico que ele é desumano. A gente sabe, a gente conhece a história dele. Ele defende aquele Carlos Alberto Brilhante Ustra. Então a gente vai esperar o que de um sujeito como esse? Não tem o que esperar. Ele está fazendo aquilo que ele sempre fez. Ele é desumano, ele propõe a destruição e a partir dessa destruição ele vai apoiar as forças dominantes, logicamente. Na verdade, se a gente fazer uma análise mais profunda, ele é uma espécie de lacaio das forças dominantes. Ele é a verdadeira representação daquilo que o Marx fala. Ele é aquele cara que está enfeitiçado pelo feitiço da mercadoria. No caso aqui, o que eu estou querendo dizer não é a mercadoria em si, é a questão daquela mercadoria universal que o Marx nos coloca. E qual que é a mercadoria universal? É o dinheiro. Então ele vive enfeitiçado por isso. E a partir desse momento que ele vive enfeitiçado por essa mercadoria universal, que é o dinheiro, ou seja, ele está nesse contexto, ele trabalha em prol de auxiliar essas forças dominantes que estão ali naquela região e que ele dá um empurrãozinho para que elas possam tomar conta da Amazônia. Então é isso que vocês precisam perceber, essa análise profunda. Se vocês pegarem esse conceito do feitiço da mercadoria, porque ele vive enfeitiçado por essa mercadoria universal, que é o dinheiro, e a partir disso ele ajuda essas forças dominantes, na figura como presidente da República, a tomarem a região amazônica. E na medida em que ele enfraquece as instituições republicanas, utilizando os mecanismos democráticos do poder, ele deixa o caminho aberto para acontecer o que está acontecendo nesse momento. Então, o que a gente logo conclui desse ecocida? É que ele tem as mãos sujas de sangue em relação ao caso de Bruno e Dom Philips, logicamente. Qualquer um sabe disso. Então, pare e pense sobre isso, analise nessa perspectiva, que aí você vai ter um grande referencial para entender o que acontece nesse governo, que é a ação em prol da destruição. É isso. Até mais.